Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje eu quero conversar com vocês, então, sobre a rotina de vendas. E por que eu resolvi fazer essa aula? Esse é um assunto que eu considero que a gente vai revisitar inúmeras e inúmeras vezes. E cada vez que a gente olha para isso, a gente vai ter um pouquinho mais de entendimento. Quando a gente olha para o digital, muita gente tem dificuldade de entender como que a venda acontece dentro do digital. E hoje a gente vai conversar sobre isso, mas olhando principalmente para a parte do visível. Então, hoje, eu quero trazer para vocês a rotina de trabalho, né? Primeiro, a rotina de trabalho de quem quer fazer de 10 a 50 mil reais. Essa é uma rotina de trabalho bem de boa. E essa é uma rotina de trabalho, principalmente para quem quer fazer esse valor sem precisar de equipe, principalmente para quem ainda está bem no começo, tá? Então, eu posso dizer para vocês, tranquilo, que até 50 mil a gente consegue fazer essa rotina e a gente consegue dar conta dessa rotina sem precisar, né, contratar pessoas. Claro que eu sempre recomendo que a partir do momento que você faça 10 mil por mês ali, você já contrate alguém para te auxiliar, porque isso vai fazer com que você tenha ainda mais tempo, com que a sua rotina fique ainda mais leve. Mas a gente consegue seguir essa rotina aqui, e eu posso dizer para vocês, porque foi essa rotina aqui, antes de Carol, de tudo, era a rotina que eu fazia, e é a rotina que eu sempre tento voltar para ela quando eu quero acelerar os meus resultados. Então, a primeira coisa, quando a gente está falando sobre a rotina de ação, o primeiro passo é a gente fazer a análise do dia anterior, da semana anterior e do mês anterior. Por quê? Quando nós estamos criando planejamento, ou seja, o que eu quero fazer, o primeiro lugar é eu entender onde eu estou. Por quê? Porque quando eu não tenho a clareza de onde eu estou, eu muitas vezes vou criar metas irreais, eu vou criar situações irreais, e aí eu aumento muito a chance de me frustrar. Não tem problema nenhum você criar metas ousadas, né? Desde que você já tenha a inteligência emocional de não se frustrar com a questão das metas ousadas. Então, aqui, eu sempre recomendo, tá? Quando a gente vai iniciar o plano, a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer a análise do dia, do mês anterior e principalmente, tá? De onde eu estou. E quando eu estou fazendo isso no meu dia a dia, eu vou precisar. Então, a primeira coisa que eu faço no meu dia é analisar o dia anterior e analisar qual é a minha meta para o dia. Então, o que é uma rotina produtiva, uma rotina que gera vendas? A gente vai olhar, em primeiro lugar, o que ficou pendente de ontem. Parece bobagem, mas é realmente ter isso como um compromisso. Abrir as conversas para ver se não ficou ninguém pendente, abrir os atendimentos para você ver aonde as conversas pararam e tentar retomar essa conversa. Entrar no Instagram e você olhar quem chegou no Instagram de ontem para hoje, fazer o seja bem-vindo ali dentro do Instagram para quem chegou de ontem para hoje. Analisar as curtidas dos posts para você ver, por exemplo, se de repente... Outra coisa muito importante que a gente precisa aprender é, se uma pessoa curtiu o post, se você está começando no digital, ou se você ainda não tem um fluxo de 200, 300 curtidas no dia, né, no Instagram, vale muito a pena você fazer um cuidado orgânico. E a gente pensa que esse cuidado ele tem que ser horas e horas. Não. Se você separar 30 minutos do seu dia para você fazer isso, tá? Ah, Manu, meu dia está extremamente corrido. Comece o seu dia 30 minutos antes. Aí aqui a gente entra numa parte de organização que a gente até tem aula dentro da plataforma mais sobre isso. Mas organização. Então você vai olhar as pessoas que curtiram, as pessoas que engajaram nos teus stories, quantas visualizações teve, para que você possa então retomar os atendimentos do dia anterior. E aí você vai, o mais importante, tá? Focar nas novas oportunidades. Então, quando nós estamos falando sobre rotina de trabalho, essa rotina de trabalho ela se divide em continuar o que eu já estava fazendo e novas oportunidades. Todos os dias, para você que quer vender todos os dias você precisa gerar novas oportunidades. E qual que é um dos grandes erros que a gente comete dentro do Instagram? A gente fica conversando sempre com as mesmas pessoas. E aí, às vezes, a gente tem um monte de fã lá dentro do Instagram. Pessoas que todo dia elas curtem, todos os dias elas interagem, todos os dias. Ah, Manu, isso é ruim? Não, isso não é ruim. Isso é ótimo para engajamento.
E você pode e deve responder essas pessoas. Mas o seu foco precisa ser em todos os dias. Inclusive, eu vou colocar aqui um número para vocês para ter meta, tá? Todos os dias, o correto, vou colocar o correto. E aí depois vocês analisem o que é possível para vocês. 30 novas oportunidades. Nossa, mano, como assim 30 novas oportunidades? 30 pessoas que você vai gerar novos contatos. E aqui a gente vai precisar olhar muito para a questão do adulto. Como, para quem nunca trabalhou, né, com o digital, para quem nunca fez um lançamento, aqui eu estou falando para vocês principalmente na questão do orgânico, tá? E aí a gente bate de novo na tecla da produção de conteúdo. Por que a produção de conteúdo ela é tão importante? Porque quando a gente produz conteúdo, essas novas oportunidades talvez já vão chegar através do conteúdo. Então, dentro desses 30, né? O que está dentro desses 30? Novos seguidores. Pessoa que curtiu o post e você não tinha conversado ainda. Então, quando a gente está num fluxo, né, de gerar conteúdo no Instagram, quando a gente está nesse fluxo de trabalho, muitas vezes essas 30 pessoas, você não vai nem precisar fazer esforço. Você só vai fazer realmente esse atendimento de quem já está ali. E isso aqui, tá? Essas novas oportunidades é um indicativo se... Eu estou compartilhando a tela, tô, beleza. Se o teu trabalho ele está sendo estratégico ou não. Porque um perfil onde a gente não tem essas novas oportunidades sendo geradas todos os dias, é um perfil que dificilmente vai ter venda. Ah, Manu, mas eu não tenho como ficar abordando essas pessoas, eu não tenho como ficar indo atrás dessas pessoas. Aí a gente vai precisar usar estratégias, principalmente de tráfego, para ter quantidade. Por quê? Porque daí, na quantidade, eu salvo a qualidade. Então, eu vou ter lá 1.000 pessoas chegando no perfil, e dessas 1.000 pessoas, talvez eu tenha essas 30 novas oportunidades, de pessoas chamando direto. Nossa, Manu, que números! E eu vou dizer para vocês, está cada vez mais desafiador. Por quê? Porque as pessoas elas já estão num nível diferente de consciência dentro do Instagram. Principalmente se você trabalha ticket mais alto. Então, por isso que aí a gente volta lá no início do nosso método, e eu falo para vocês, a diferenciação, né? As questões que fazem com que o teu método seja único, com que a pessoa precise comprar o teu produto. E além disso, né, como que a gente vai trabalhar? Então, qual que é um plano prático de atração? Qual que é um plano que eu posso e devo fazer, tá? E eu vou transformar isso aqui também para vocês em um checklist, para que vocês possam imprimir e ter isso de forma visual para poder ir checando. Então, quando a gente está falando sobre um plano de ação, o que eu preciso ter? Eu preciso organizar uma maneira de eu fazer de 2 a 4 lives no mês. Por que live, tá? E aí eu vou trazer aqui para a questão do planejamento para a gente colocar aqui. Então, por que eu preciso fazer as lives de 2 a 4 lives no mês? Aumenta o tamanho da letra, por favor. Porque é através das lives que eu vou conseguir comprovar para a pessoa a minha expertise. É através das lives que eu consigo mostrar para a pessoa que eu sou foda pra caramba e eu sei muito bem o que eu tô fazendo. Principalmente para quem gosta de conversar demais. Para quem tem muito para entregar. Para quem diz, nossa, mas é que eu ajudo a resolver muitos problemas. Né? Porque quando a gente pergunta qual é o problema que resolve, tem gente que diz, meu Deus, eu resolvo muitos problemas. Então, como que eu vou saber? Como que eu vou saber qual é o problema principal que eu resolvo? Quando você vai fazer live, você vai selecionar um problema de cada vez. E aí você vai analisar dados. Uma das frases que me libertou no ano passado era que quem não metrifica não tem um negócio. Então, o que é essa metrificação? É medir realmente. Se você for conversar com qualquer empresário, dono de loja que tem sucesso, essa pessoa sabe quantas pessoas entram na loja por dia, quanto que vende por dia, quais são os melhores dias de venda, como que funciona
né? Qual que é o melhor horário de venda, quais são as melhores ações, se é início, se é final do mês, o que que é. E a gente, dentro do digital, muitas vezes nós não somos ensinados a ter essa mesma rotina de um empresário, a entender o nosso negócio como uma rotina realmente, né, de sucesso. E aqui, isso eu preciso que vocês comecem a observar. Deixa eu só ver se ele copiou tudo. Não copiou. Então, live, tá? De 2 a 4 lives no mês. Ou seja, uma live por semana. Qual que é o melhor cenário? Estabelecer um dia e horário para você fazer live. E sempre ser naquele dia e horário. Então, por exemplo, tá? Toda terça-feira eu vou ter live. Toda terça-feira, às 9 horas da manhã, vai ser o meu horário de fazer live. E por que é importante que eu faça, né, o mesmo dia na semana? Ah, Manu, precisa ser toda terça-feira? Não, você vai precisar fazer um estudo, inclusive, para entender como que funciona a tua audiência. Para ver se terça-feira é um bom dia de live. Ah, Manu, mas o único dia que eu consigo fazer live é na quarta. Ok. Quando eu comecei, o único dia que eu podia fazer live era quarta, às 7 horas da noite. E eu já digo para vocês, quarta-feira de noite não é um bom dia para fazer live, porque você vai estar disputando com muita gente. Sexta-feira também, geralmente, de noite, não é um bom dia para fazer live. Aí aqui, Manu, qual que é o melhor dia para fazer live? Você vai precisar analisar a tua audiência. Por quê? Porque, por exemplo, se você estiver trabalhando com mães, né? O horário das 7 até as 9 da manhã vai ser uma loucura e dificilmente essa mãe vai conseguir assistir a tua live. O horário do meio-dia até 1 hora da tarde também, dificilmente essa mulher vai conseguir assistir tua live. Geralmente, né, se você está trabalhando com mães, o melhor horário vai ser de noite, depois das 8 horas. Ou então, né, se é uma mãe empresária, no meio da tarde. Ou no meio da manhã, depois das 9, depois das 10. Ou seja, aqui você vai precisar. Por isso que, assim, o trabalho é sempre analisa e repete, analisa e repete. E principalmente no meio do caminho, corrige. De 6 a 12 reels estratégicos. E aí, o que eu falo e ensino muito para vocês, né? Dessa live aqui, de terça-feira, o melhor é você já utilizar os cortes dessa live para você gerar os vídeos da semana. Então, isso aqui, inclusive, tá? E trazendo para vocês, uma das coisas que está funcionando muito atualmente são os Reels. Só que são os Reels de topo de funil. O que é um Reels de topo de funil? É aquele Reels, né, no momento em que essa aula está sendo gravada, no dia 12 de junho, dia dos namorados. Esse Reels de topo de funil que está funcionando muito bem é aquele Reels onde aparece uma cena no fundo e só uma frase chamando a pessoa para a legenda. Esse Reels ele tem que ter até, no máximo, 10 segundos, tá? Por quê? Porque quando a pessoa fica lendo a legenda, ela fica repetindo o vídeo lá de pano de fundo e isso faz com que o Instagram entenda que aquele vídeo é interessante, ele vai entregar para mais pessoas. Ah, Manu, e os cortes da live? Né? Porque vão ser cortes onde você vai estar falando, geralmente são cortes de 1 minuto. Esse tipo de corte, ele serve para reforçar a tua autoridade, para te ajudar principalmente a vender e para mostrar para a pessoa que você tem muito a entregar. Então, por isso que eu recomendo que vocês utilizem, tá? Aí a gente tem o Opus Clip, até vou abrir aqui do lado, que daí você que está assistindo a aula já consegue salvar e já consegue ver, tá? É o Opus Clip, que é o que eu utilizo. Recomendo demais que vocês façam um investimento nesse site aqui, porque ele já corta e já faz as legendas para você no automático. Tá? E aí, de uma live, você já vai gerar, e é por isso que eu estou te trazendo hoje essa rotina, que parece complicada, mas não é. Porque do Opus já vai gerar para você, no mínimo, uns 20 vídeos. E aí você vai selecionar os melhores vídeos, e aí você vai postar um vídeo na quarta, um vídeo na quinta, um vídeo na sexta, um vídeo no sábado, um vídeo no domingo, na segunda, até a próxima live. Na próxima live, mesma coisa. Nos outros dias, você vai ficar retomando o assunto daquela live. Ah, Manu, e os assuntos da live? Precisa ter correlação? Não.
eles vão ser assuntos que tragam você resolvendo um problema. Quando a gente está falando, então, aqui de 6 a 12 Reels estratégicos, eu estou te falando desses outros tipos de Reels, que são esses Reels, então, que a gente produz com o objetivo, então, de principalmente trazer pessoas para dentro do perfil, tá? E isso é uma coisa que, assim, vai mudando muito conforme o tempo, mas então vamos colocar, por exemplo, se a gente colocar 2 Reels por semana desses, tá? Além do que a gente está falando aqui agora. Então, aqui eu vou ter o Reels. E na sexta-feira eu vou ter de novo. Ah, Manu, quais são os melhores dias para o Reels? Mesma coisa que a gente falou antes. Você vai precisar criar o conteúdo, analisar o que você está fazendo e ver o que vai performar melhor ou não. E aí, por que eu estou trazendo isso para vocês, tá? Porque a primeira coisa que a gente precisa para a gente conseguir ter uma rotina, principalmente uma rotina que gera vendas, é a questão da organização. Quando nós somos CLT, né, ou concursados, enfim, a gente tem uma rotina. A gente sabe o horário de chegar na empresa, a gente sabe o horário do lanche, o horário de sair, o horário que a gente tem que fazer cada uma das coisas. Quando eu estou olhando para o digital, eu preciso da mesma coisa. Porque quando eu estou com uma rotina organizada, eu estou comunicando para o universo como que eu vou agir. E aí eu preciso deixar muito claro. Então, aqui vem um ponto que muita gente se sabota. A gente se sabota em fazer Reels, principalmente, né? Para a gente não, por medo, e aí aqui entra a questão do invisível, que a gente vem nessa parte, principalmente, de não ser visto, de não viralizar. Às vezes de forma, inclusive, interna. Aí a gente tem os carrosséis, tá? Então, os carrosséis, na mesma coisa que eu tô falando para vocês. O carrossel, a gente precisa ter ele naquela estrutura que eu ensino para vocês. Problema, solução. Problema, solução. Problema, diagnóstico, solução. Problema, diagnóstico, solução. Problema, diagnóstico, solução. Sempre com a CTA. E a CTA sempre é eu resolvo o seu problema. Então, aqui é uma rotina muito tranquila, porque a gente vai ter 2 carrosséis por semana, tá? Que eu tô colocando aqui segunda e quinta. Mas, como eu falei, pode ser diferente também. Qual que é a forma mais inteligente de fazer isso aqui? No final de semana, deixar tudo pronto. Principalmente para quem ainda está conciliando o digital com alguma outra estrutura, com alguma outra estratégia, com alguma outro projeto, tá? Então, aqui eu já vou deixar isso pronto, carrossel de segunda-feira e de quinta-feira. Além disso, e esse é o ponto mais importante, tá? A gente precisa de stories todos os dias. Manu, os stories é a minha maior dificuldade. Aqui a gente precisa entender que, assim, nós precisamos entender o caminho do lead nesse momento, tá? E vão ter métodos que vão te dizer que você não precisa fazer stories, vão te dizer que você só bota para rodar tráfego. E eu posso te dizer que é o seguinte, funciona? Funciona. Só que aí você vai ter que ter uma verba de tráfego muito maior. Então, se você não quiser produzir stories, não tem problema. Mas aí, nesse caso, você vai precisar ter uma boa estrutura do Instagram, vai precisar rodar tráfego com um valor mais alto e vai precisar rodar tráfego principalmente pelo gerenciador. Não botão impulsionar, nesse caso, vai ser mais difícil de trazer resultado. A estratégia que eu utilizo, que é muito simples, é botão impulsionar pelo próprio Instagram, mandando para dentro do perfil. Né? E aí a gente utiliza os próprios conteúdos que estão sendo feitos para rodar no tráfego. Só que aí, quando a gente usa essa estratégia, o que acontece? O lead, ele vai para dentro do perfil. Quando ele chega dentro do perfil, se ele não tem um stories, se ele não tem destaques, se ele não olha para o feed, ele não consegue mais informações, ele não fica. E aí você está jogando dinheiro fora. Então, por isso que a gente precisa todos os dias de stories. Além disso, que aqui é o principal ponto quando a gente está falando sobre o digital, e assim, tudo que eu estou falando para vocês é para quem quer fazer o digital de forma leve, principalmente vendendo no automático. E o que é o vendendo automático? É você ter
uma estrutura que você sabe exatamente, nossa, essa semana eu vou vender tal coisa, vou usar essa sequência de stories, eu boto lá nos stories e pronto, vendo. Ou então, né, roda tráfego específico para um tipo de produto. Mas, ó, o que que acontece quando eu estou fazendo essa estratégia, principalmente? Eu levo a pessoa para dentro do perfil. Quando ela chega nos meus stories, é só você pensar o seguinte: pensem em pessoas que vocês gostam de acompanhar. Geralmente, você não gosta de acompanhar aquela pessoa só por conta do conteúdo que ela entrega. Talvez você até tenha um ou dois perfis que você acompanhe só pelo conteúdo. Mas geralmente o que acontece é que a pessoa ela te acompanha para saber mais sobre quem é você. Quem é você? Então, quem é o rosto por trás dessa empresa? Quem é essa pessoa que está querendo me ensinar sobre X coisa? E aqui entra muito um ponto, né, de você criar, então, o que a gente chama de comunidade. A forma mais fácil de você vender é quando você cria uma comunidade engajada. Quando você cria pessoas que querem fazer parte daquele movimento, que querem fazer parte daquilo. E aí, para isso, elas precisam de uma rotina. Elas precisam saber que toda segunda-feira é o dia do café com a terapeuta. Toda terça-feira é o dia da caixinha de perguntas. Toda quarta-feira é o dia da live. Toda quinta-feira é o dia de falar sobre mitos e verdades. Toda sexta-feira é dia de vestir paetê. Esses rituais fazem com que as pessoas se sintam pertencentes. E quanto mais pertencente uma pessoa se sente, mais ela vai fazer de tudo para fazer parte do teu movimento. E aí aqui a gente tem as pessoas que realmente elas vão fazer de tudo para se tornar uma Eleven, para se tornar uma PPD, para se tornar uma potência, para se tornar aquela pessoa. Para poder dizer que faz parte do teu movimento. Feito isso, então, vencida a questão dos stories todos os dias, o que eu preciso ter? Eu preciso ter uma rotina onde eu revise uma vez por semana, no máximo a cada 15 dias, os meus destaques para analisar. Porque o que acontece? Vocês estão sempre em movimento, sempre se aprimorando. Se você está sempre se aprimorando, pode ser que o produto mudou, a oferta mudou, ou mesmo o teu jeito de falar mudou. E aí, por isso, você precisa estar sempre analisando para ver se aqueles destaques continuam comunicando aquilo que você quer. Sétimo ponto, tá? Abrir caixinha de perguntas no mínimo 2 vezes por semana. Então, o que eu gosto muito de fazer quando o assunto é caixinha de perguntas, tá? E por que caixinha de perguntas? Porque na caixinha de perguntas, a gente consegue mostrar, principalmente, que nós sabemos resolver, tá aqui como CP, que nós conseguimos resolver problemas. E aí eu consigo trazer também pontos que as pessoas muitas vezes não conseguem entender na minha comunicação. E também, através da caixinha de perguntas, eu consigo falar sobre os assuntos que eu quero falar sem ninguém me perguntou. Como assim, Manu? Quando eu abro uma caixinha de perguntas e eu mesmo coloco o assunto lá dentro, eu vou explicar sobre aquele assunto e vou medir. Nossa, ó, ninguém se interessou, ninguém reagiu quando eu falei sobre tal coisa. Ah, nossa, eu falei sobre isso, muita gente respondeu os stories. Então, a caixinha de perguntas ela é ótima também para você testar assuntos. E eu gosto muito de fazer a caixinha de perguntas no dia anterior à live. Por quê? Porque aí você já pode usar alguma pergunta que vier dentro da caixinha de perguntas para ser o tema da live na próxima semana, no próximo dia. Ou ainda, você pode, né? Então, se você já criou ali, não, na minha rotina, toda terça-feira é a live, e no início do mês eu já vou colocar todos os temas das lives. O que você vai fazer no dia anterior na caixinha de perguntas? Você vai colocar uma pergunta intencional que faça com que essa pessoa queira assistir a live. E aí você vai dizer, nossa, esse assunto é muito importante. Por isso que amanhã, na nossa live de amanhã, eu vou abordar com vocês esse assunto. Se você que está aqui, né, não reservou ainda o horário, amanhã, X horas, a gente vai ter a nossa live semanal. E eu vou aproveitar também para a gente aprofundar o assunto e vou responder essa pergunta aqui ao vivo. Tá? Então, a caixinha de perguntas, eu gosto de abrir ela 2 vezes por semana. Então, aí fica muito a critério de vocês.
os dias, tá? Aqui vai ir muito da questão da rotina de vocês, principalmente filho, etc., né? Gravar ou não. Outra coisa muito importante sobre caixinha de perguntas. Façam a caixinha de perguntas sempre com a mesma cor de caixinha, letra e pergunta. Por quê? Quando vocês forem responder a caixinha de perguntas, sempre salvem também o que vocês colocaram. Pasmem vocês, tá? As pessoas, elas não conseguem gravar há quanto tempo você falou sobre isso. Então, você pode reciclar a caixinha de perguntas. Ou seja, você fez ali uma leva de caixinha de perguntas, daqui 3 semanas você pega e coloca as mesmas respostas nos stories. Exatamente a mesma coisa. Ou tá muito corrido, usa exatamente uma sequência que você já usou antes. Não tem problema, é muito difícil as pessoas. Nossa, mas acho que ela já falou sobre isso. É só você pensar o seguinte: o que você postou ontem? E se você não lembra de automático, você que é a dona do teu negócio, não lembra o que você postou ontem, né? Pode ter certeza absoluta que se tiver alguém que está cuidando a esse ponto o teu Instagram, ou essa pessoa está prontíssima para comprar, ou então ela só está ali de hater mesmo, prontíssima para incomodar, tá? Mas não é o que realmente acontece. Outro ponto, então, que é que vai ajudar demais vocês, é utilizar o mini chat para otimizar tempo. Então, quando vocês tiverem um volume de pessoas ali reagindo, interagindo, etc., sempre que possível, criem fluxos já dentro do ManyChat para agilizar o atendimento de vocês, tá? E aí, a gente precisa, de novo, análise semanal dos resultados, olhando, então, toda semana, quem foi que chegou, quantas pessoas chegaram, fechei venda, não fechei venda, como que foi, como que não foi, que tipo de pessoa que chegou essa semana. Essa análise, ela precisa ser feita toda semana, para que você principalmente planeje a próxima. E aí, o ponto mais importante dentre esses 10, que é a conexão com o seguidor. Essa conexão, ela precisa ser feita. Stories, quem está vendo os meus stories? Visitar de volta a pessoa, chamar essa pessoa, levantada de mão, reagiu na enquete, reagiu no stories, clicou ali. A gente precisa gerar essa conexão com a pessoa. Isso aqui é uma rotina que a gente precisa olhar e fazer todos os dias. Quando a gente olha, né, no calendário, parece que é algo, nossa, meu Deus, é muita coisa para fazer. Só que quando você, principalmente quando você segue isso à risca, com o tempo, isso aqui fica no automático e você vai levar 2 horas por dia do seu dia para fazer e colocar isso em prática. Se você começar a separar o final de semana, então, para você organizar isso, deixar os carrosséis prontos, os reels já, esses prontos, vai ficar ainda mais rápido e mais prático, porque durante a semana é só postar. Agora, por que fazer tudo isso? Porque aqui a gente precisa trabalhar a construção de um negócio digital. E para eu trabalhar a construção de um negócio, eu preciso olhar de forma racional para o seguinte: qual é a minha meta? E essa é a mensagem que essa é a pergunta que hoje vocês precisam responder. Então, pega papel e caneta, caso você ainda não tenha, e você vai escrever: qual é a minha meta? E a segunda pergunta é: em quanto tempo? Porque às vezes a pessoa diz: a minha meta é fazer 50 mil reais. Ok, em quanto tempo? Em quanto tempo eu quero fazer esses 50 mil reais? Em quanto tempo eu quero fazer esses 10 mil reais, esses R$ 1.000, sei lá, o valor que você quer fazer. E aí, eu digo, né, que antes de eu tomar a decisão do valor, eu preciso olhar um outro ponto que muitas vezes a gente esquece. E principalmente se você é mulher e mãe, você precisa olhar com mais atenção ainda. Que é, quais são os compromissos que eu tenho esse mês? O que eu me comprometo a fazer esse mês? Porque, por exemplo, estamos em junho, na data da aula, né? Mês que vem tem férias das crianças. E aí, como é que vai ser o mês? Porque, pelo menos aqui em casa, é férias de 2 semanas, né? A Rose lá em Portugal é 3 semanas ou 3 3 meses? meses. 3 3 meses. meses. São férias de verão.
3 meses. Então, por que isso aqui é tão importante, tá? Porque às vezes a gente senta na cadeira do profissional, da mentora fodarástica, e a gente desenha um panorama. E a gente desenha toda uma situação. E a gente esqueceu de olhar isso. E a gente esqueceu muitas vezes de olhar também o que eu me comprometo a fazer. Porque, por exemplo, se hoje eu estou fazendo 10 mil reais e o meu objetivo é fazer 50 mil reais, não é que você vai precisar trabalhar 5 vezes mais, mas você vai precisar gerar energia neste lugar. E aí eu preciso olhar, ok, o que eu me comprometo a fazer? E aí entra a questão do planejamento mensal, semanal e diário. Porque a gente só vai conseguir criar planejamentos reais e principalmente cumprir esses planejamentos quando a gente montar a análise de acordo com esses números e principalmente com os resultados que a gente já tem. E aí, com isto em ordem, só aí eu vou olhar para a meta. Então, ok, qual é a minha meta? Em quanto tempo eu quero bater essa meta? Quais são os produtos que eu vou vender nessa ação? E aí, dentro da mentoria, né, a gente tem ali aula específica só sobre as estratégias, sobre construção de produtos, sobre toda essa outra parte. E eu preciso ter, então, por exemplo, os produtos que estão sendo vendidos no automático, que vão gerando vendas ali todos os dias, sem precisar que eu faça um esforço maior para isso. E eu tenho os produtos que eu vou precisar, muitas vezes, colocar mais energia no início, até que eu possa ter uma equipe, possa ter vendedores para mim, possa ter toda uma outra situação. E para isso, eu preciso olhar o meu estoque de tempo. Então, por exemplo, né, quando eu estou falando sobre os produtos que eu vou vender, eu posso, por exemplo, colocar a meta de fazer 50 mil reais vendendo mentoria individual. E a minha mentoria, ela custa R$ 1.000. Aí eu preciso saber que eu vou precisar vender 50 mentorias individuais. 50 mentorias individuais até daria para vender, né? Até daria para a gente atender 50 mentorias individuais. Eu boto uma de manhã e uma de tarde, por exemplo. Ou uma depois da outra de noite. Ok? Só que o que acontece? Quando eu crio esse tipo de plano, no mês que vem eu não vou poder vender 50. Porque eu ainda estou entregando as primeiras 50. E aqui é que muitas vezes a gente se perde nas pernas. Porque aí você encheu a agenda de individual, no outro mês você está cansada, estourada, e aí você não consegue energia para fechar a venda. E aí fica aquele negócio de todo mês socorro Deus, todo mês socorro Deus. Então, estoque de tempo, como eu digo, né? Mentoria, e aí você pode, por exemplo, se você fecha 50 vendas de mentoria em grupo, ok, a gente tem a turma da mentoria. Por isso que eu hoje ensino vocês a terem programas de mentoria, que as pessoas possam entrar a qualquer momento. Porque dessa forma você pode ir vendendo todos os dias e as pessoas você não precisa necessariamente entregar uma turma com primeira aula, segunda aula, terceira aula, quarta aula. Ou um produto pronto, um e-book, um curso gravado, alguma coisa nesse sentido. Decidido o produto, eu preciso ter a clareza de quantas pessoas eu preciso atrair. Então, por exemplo, né, a Samia está com o lançamento rodando. Ela atraiu 700 pessoas. Agora ela está nesse processo analisando quantas vendas vão ser feitas, qual foi o modelo de conversão, o que foi feito. Num próximo lançamento, ela vai precisar olhar para isso. O que acontece muito quando a gente está trabalhando com os lançamentos? O primeiro lançamento, geralmente, ele vai dar muito bom. Por quê? Porque a gente tem demanda reprimida. Então, de repente, você foi lá para o Instagram, você fez uma sequência de stories e você já vendeu. Na próxima, você vai precisar gerar contatos. Por isso que, quando a gente está falando sobre o trabalho do Instagram, o foco ele precisa ser nessas 30 novas pessoas por dia. Por quê? Porque dessas 30 pessoas que eu vou estar conversando todos os dias, vai ter pessoas que eu já vou vender de primeira, vai ter pessoas que eu vou vender daqui uma semana, e vai ter pessoas que só vão comprar no lançamento. Só que se eu estou gerando 30 pessoas por dia, todos os dias, no final de um mês, isso dá, eu tô muito louca,
ou dá 900? 30 vezes 30? Dá 900? Pois é. Então, às vezes, a gente não enxerga, né, o volume. E de 900 pessoas que você gerou oportunidade, que estão ali te acompanhando, que estão gerando esse movimento, quando você for fazer uma oferta para elas, é muito maior a chance de você converter do que você atrair 900 pessoas para dentro de um grupo de uma vez, você fazer uma única oferta para essa pessoa. Então, esse é o ponto que a gente precisa olhar quando a gente está falando principalmente na questão do planejamento. Tá? E aí, eu preciso analisar, então, eu preciso saber quantas pessoas eu preciso atrair. Porque aqui a gente está jogando um jogo de números. Para uma pessoa pode ser 5, para outra pessoa pode ser 500. O que vai interferir nisso? O tempo que você tem de mercado, a confiança que você tem na hora de fazer o pitch, a segurança que você tem na hora de falar, de fazer as coisas. Tudo isso é o que vai influenciar. Quanto mais autoridade você vai tendo, mais fácil vai ficando. Só que muitas vezes a gente desiste antes disso, né? Porque a maioria das pessoas não tem inteligência emocional para entender esses primeiros números. E aí, como que a gente vai fazer isso? Com essa construção diária. Todos os dias nós vamos estar gerando ações que façam com que pessoas chamem, com que pessoas ativem, e esse é o ponto. Se as pessoas não estão chamando, eu preciso chamar. Vai chegar uma hora que você vai precisar contratar pessoas para dar conta de tanta gente que vai estar te chamando. Ouviu um amém? Mas, até que esse dia chegue, você precisa ser essa pessoa. Você precisa estar nesse campo de batalha, você precisa estar olhando para isso. E aí, dentro das ferramentas, né? O que a gente tem de ferramentas que vão te auxiliar? O ManyChat, ele vai te ajudar a fazer isca automática, né? Ele vai te ajudar a fazer vendas automáticas, porque você consegue montar fluxos ali pronto para ele vender o produto por você. E a gente consegue também utilizar o ManyChat para iscas de lançamento. Então, por exemplo, se inscreva para receber um e-book gratuito. E aí você faz toda a parte ali do ManyChat, o fluxo do ManyChat, a pessoa recebe aquele e-book e você leva essa pessoa para dentro de um lançamento, por exemplo. Além disso, né, a gente tem na parte de atendimento aplicativos para respostas no WhatsApp. Cada vez mais a IA está se aprofundando nisso. A gente tem, inclusive, hoje assistentes maravilhosos para essa questão de vendas, de comercial. O pessoal dentro do Olimpo, para vocês terem uma ideia, eles têm utilizado esses aplicativos ao invés de contratar pessoas. Tem um dos colegas lá, que eles têm já equipe grande, ele tinha, né, equipe grande, ele substituiu 6 vendedores. Ele tinha 10 vendedores, ele substituiu 6 por IA. Só que para isso, para você... Manu, então me fala dessa IA aí que eu quero contratar, tá? Para isso, deixa eu contar para vocês. A IA, por mais inteligente que ela seja, né, é você quem dá os dados para ela. Então, por isso que este trabalho que eu estou falando para vocês hoje, essa rotina de trabalho que eu estou passando para vocês aqui hoje, ela é essencial. E ela é essencial que você faça ela e que você documente esse processo, para que lá na frente você possa simplesmente pegar e botar para dentro da CIA todas as tuas aulas, todos os teus planos, todos os teus atendimentos, conversas de WhatsApp, e ela vai ler as conversas de WhatsApp e ela vai aprender a se comunicar como você. Então, por isso que primeiro você aprende a se comunicar, para que depois você possa treinar essa IA. E ela vai passar por um período de treinamento realmente. Né? E, além disso, a gente tem os assistentes virtuais, closer e trocentos outros cargos que a gente tem hoje em dia dentro do digital que podem fazer essa parte do atendimento. Mas eu recomendo demais para vocês que até vocês estarem fazendo um fluxo aí de 10, 20 mil reais, vocês coloquem a mão na massa, principalmente, para que vocês consigam entender bem. Porque quando chegar o assistente virtual, quando chegar o closer, quando chegar o vendedor, você vai precisar treinar essa pessoa. Um dos erros que a gente tem muito grande dentro do digital é as pessoas acharem que você contratou alguém e pronto, agora o seu problema está resolvido. Não adianta contratar social media,
sem você saber treinar essa pessoa e você dizer para ela como que é o conteúdo, que tipo de conteúdo que você quer que faça, qual é a comunicação, qual é as palavras que é para usar, que tipo de cores, que tipo de letra, que tipo de conteúdo, que tipo de voz você quer que seja utilizado. Então, por isso é muito importante, tá? E os formulários também, que eu utilizo muito, né, em várias estratégias, eu uso o Responde App e o Google Forms. Então, aqui, hoje, o meu objetivo com vocês era principalmente a gente trazer essa rotina, tá? Porque muitas vezes a gente não está construindo uma rotina, um dia a dia. E quando eu não estou construindo esse dia a dia, porque esse é um erro, principalmente quando a gente se torna empresário, que a gente acha que a gente é dono do próprio tempo. E aí a gente não senta e a gente não se coloca como funcionário do próprio negócio. Então, hoje, o meu convite para você aqui é que você se torne funcionário do teu negócio, até que você possa simplesmente delegar as funções e deixar de ser funcionário. E por que eu estou falando funcionário? Porque muitas vezes, quando a gente é funcionário, a gente trabalha melhor do que para a gente mesmo. Muitas vezes, quando a gente está como funcionário, a gente dá o sangue pela empresa. E é isso que eu quero te convidar a fazer. Dar o sangue pela tua empresa. Porque isso aqui vai construir a tua liberdade daqui 5, um ano, 2, se tu colocar direitinho, sério, gente, se vocês cumprirem. Isso aqui foi o que eu fiz todos os dias, durante 10 meses, para sair de 2 para 50 mil. Isso aqui, todos os dias. E, claro, né? Trabalhar o invisível, trabalhar o merecimento, trabalhar o eu posso, enxergar o valor do dinheiro, tirar as travas e toda aquela outra parte que é o pano de fundo. Mas a rotina do visível, ela é simples. E aí, né, talvez você já tenha passado por outras mentorias, já tenha tido acesso a outros métodos mirabolantes, a outras coisas ultra mega blasters. Eu posso dizer para você que não, é muito mais simples. São esses 4 passos praticamente. Você precisa gerar os contatos, trazer essas pessoas para dentro da tua estrutura, fazer esse encantamento, esse atendimento e fechar a venda. Só isso. Dúvidas? Pode abrir o microfone. Pode falar, Sam. Esse mapa mental vai ser disponibilizado? Já vou copiar aqui, já vou botar lá dentro do grupo para vocês. Porque senão eu até fui anotando, né, para montar um depois, mas é interessante até para ter aqui, porque a gente tem que às vezes ver, né? Chega aqui na mesa, tá aqui, ó. Ah, tá, então agora eu vou fazer isso aqui, achei bem legal. E como é que baixa a live? Porque eu não sei fazer isso. Quer dizer, eu até uma vez usava um programinha chamado SnapTube, que eu baixava vídeos da internet, mas depois nunca mais usei, porque esses dias também o que aconteceu, né? Deixa eu desligar minha estufa aqui, que eu tô com os pés gelados e eu não paro de deixar a estufa aqui. Aqui do lado, eu tô passando frio à toa também. Não, eu tô com os pés muito gelados. E aí... Eu uso esse aqui, ó, Snap Insta. Snap Insta. Ah, deve ser na mesma linha do SnapTube, então. Aí assim, ó, daí tu vai lá no Instagram. Pega o link, né? Pega o link, tá. Isso, né? Vai lá no Só Instagram. Que a qualidade não fica boa da live, né? Depois o Reels fica meio... Não sei se as minhas ali que eu olho fica meio borrado. Da live, é que a live daí vai depender muito da qualidade da internet na hora que tu tá fazendo. Por isso, então. Manda o frio de volta para cá. Não, eu vou te dizer que quando é calor, aqui é calor mesmo. Então, deixa eu fazer um pouco de frio agora, vocês passam calor. Aí tu baixa eu uso pelo Snap Insta. E aí, mas realmente, tá? A qualidade do Reels não fica a mesma do que tu gravar. E aí até o Edu que tá aí, vamos aproveitar que o Edu tá aí. Nós temos uma pessoa de audiovisual aqui, gente. O Edu tá trazendo aqui o Instagram que comprime a imagem. Isso que faz com que perca a qualidade. Tem jeito de resolver, Edu? E tu sabe que isso aí que tu falou veio bem de encontro com uma das dúvidas que eu tenho para implementar aqui no meu negócio, mas aí tu já meio que sanou, né? Porque o que eu percebo? Que existe... Percebo não, e é isso. Inclusive pelos relatos que eu recebi, o método é interessante, eu só preciso encontrar as pessoas certas que queiram ele, né? Só que
eu posso chegar nessas pessoas, por exemplo, infoprodutores que daqui a pouco estão com produtos parados ou querem simplesmente potencializar. E aí eu tinha pensado, daqui a pouco eu pedir ajuda para uma SDR. Cara, mas se nem eu... Aí agora tu me deu a resposta, né? Se nem eu tô conseguindo fazer... Aí depois eu vim aqui reclamar que a guria não tá dando conta, não tá falando do jeito que eu queria, mas eu não tô fazendo eu vou ter que começar a fazer eu. Nem que é uma vez por semana, 2 pessoas que eu consigo contatar e falar, Exatamente. né, E aí, dessa assim, possibilidade. trazendo para vocês, qual que é o foco, tá? O foco é você fazer dinheiro para que você possa contratar as pessoas. Só que E hoje eu não posso investir, infelizmente, assim, ó, eu acho que é um baita investimento ter alguém para me ajudar. Eu sou super a favor, mas no momento hoje eu não tenho como. E aí, até trazendo para vocês, quem é a primeira pessoa que vocês precisam contratar? Alguém de operacional. Alguém que, por exemplo, assim, vai baixar as aulas, vai subir as aulas em plataforma, vai chamar aluno, vai enviar link, vai enviar acesso, que foi como a Carol começou, né? Eu digo para vocês que é mais importante você ter essa pessoa para tirar esse operacional do que um social media, por exemplo. Mas é isso que eu quero. Eu ia conversar contigo terça, mas daqui a pouco interessa até os outros colegas. Mas aonde que eu encontro essas pessoas? Que entendem o que é uma plataforma, que sabem o que é uma Hotmart. Daí a senhora faz o seguinte, tá? A senhora pega e chama a Carol e aí você diz para ela, Carol, eu preciso de gente, porque eu tô há 1 ano só pedindo para a Carol para a gente lançar o curso dela de assistente virtual. Faz 1 ano só que eu tô enchendo o saco da Carol. Só 1 ano que eu tô enchendo o saco da Carol. E a desgraça até saiu aqui da aula. Ela tava aqui na aula, mas o bom é que ela vai ver isso aqui gravado. Porque assim, ó, se eu tiver que chamar alguém... Fala pra fazer. Entendeu? Se eu tiver que pegar alguém agora, que eu tiver que parar para ensinar tudo, me desculpa, mas a pessoa tem que ter um mínimo de noção de coisa do digital. Porque se eu pegar alguém muito cru, eu vou perder muito tempo. Mas eu concordo em número, gênero e grau. Aí eu faço eu, né? Se eu tiver que ficar ensinando Eu tudo... vou te dizer assim, ó, tá? Dentro lá do Olimpo, foi a maior queixa, assim, de todo mundo, é essa questão. Tanto é que tem uma das alunas que até me chamou muita atenção, depois estava conversando com ela, porque ela foi gestora de RH por muito tempo e agora ela veio para o digital e ela começou lançando a mulher dela, né? Só que a mulher dela desistiu, não quis ser expert, e ela ficou lá, tipo, com o Olimpo na mão, e aí, vou fazer o quê? E ela resolveu, daí, ela se lançar, começar a trabalhar com isso. E ela começou a trabalhar com... Olha aí quem voltou! Bem na hora, dona Carol! Escute o que a Sâmia está perguntando aqui, ó, que a Sâmia está reclamando. Carol, aonde que eu encontro pessoas que possam me ajudar no operacional com o digital? Sabe por quê, Carol? Porque ela falou assim, ó, eu não quero treinar alguém do zero. Tem que ser uma pessoa que tenha pelo menos um básico, que ela saiba o que é uma plataforma, que ela saiba como é que sobe uma aula, que ela saiba... Eu estou ensinando uma guria daqui... nos últimos meses. Essa pergunta tem me assombrado nos últimos meses. Mas treina alguém aí para nós. Vocês já tentaram algum site de freelancer, alguma coisa assim? Eu não quero mais nem saber. Aqueles Workana e tal, eu passo longe. Não funcionou? Longe. Eu só me ferrei. Daí não dá. Olha aí, olha aí. Não tem como. Não, tem que ser uma pessoa indicada. Eu peguei uma guria daqui para me ajudar com a Udemy, pelo menos. Sobe os vídeos lá, que é muito básico. Agora, se eu tiver que começar a mostrar Hotmart para ela e coisa, eu acho que daí é muito, sabe? Ela não tem nem tempo, eu acho, para fazer isso. Aí, Carol, já tem uma ideia de empresa, né? Nossa, mas essa ideia já está aqui. Já vai criar uma comunidade de gente que trabalha com isso e já vende esse produto aí já e ganha uma porcentagem acima. Ela está enrolando, porque ela já fez. A Rose sabe, a Rose está aqui, ó. Ela já ensaiou esse produto, ó. Porque se o Workana e o freelance não tá dando certo, né? Então já tem aí um... Gente, eu já tô quase fazendo esse produto da Carol nascer do Forceps. Vamos entrar em sociedade, todo mundo aí, ó. A Manu já tá quase me sequestrando, me levando lá pra casa dela de novo. Você fala, enquanto você não gravar esse negócio, eu não saio daqui. Tiro daqui de dentro. As próximas férias eu tô lascada.
É. Mas vai sair, gente, vai sair. Mas Tô assim, trabalhando. eu me dei mal no Orkana com páginas de vendas, né? Os caras, os 3 que eu contratei só fizeram cagada, me desculpa, tá? Aí agora eu consegui uma pessoa muito boa que fez as páginas para mim, e o cara tirou todos os pepino e as cagadinhas que os caras anteriores tinham colocado lá, que tava travando o site e tal. O cara resolveu. Mas foi uma indicação dentro de uma mentoria que eu tô, de uma outra mentoria, né? Então, assim, é uma pessoa de confiança. Agora, talvez assistente virtual no Orkana, pode até ser que daqui a pouco eu dou sorte daí, né, Mar? Não sei. A pessoa chega falando que sabe fazer tudo na hora. Às vezes pode A entrar em gente vai alguma treinar alguém pra te comunidade deixar. do Facebook, sei lá, alguma comunidade, alguém que faz, assim. Hoje, por exemplo, eu tenho comunidades de editor de vídeo, né? Então, quando eu preciso de alguma coisa, eu vou lá na comunidade no Facebook lá e procuro, só coloco assim, quem consegue fazer isso, aquilo por esse preço Eu aqui, já me manda usei, o funcionou portfólio. melhor para mim o Facebook do que o Orkana. Eu já Né? encontrei gente lá para serviço. Interessante. As Nisso eu pessoas nunca tinha gostam de... às vezes a gente acha que é só editor que está na comunidade, mas não, tem muita gente que vai para as comunidades só para contratar pessoas. Porque justamente, às vezes, os sites de freelance é muito burocrático, né? É. A gente tem dentro do Olimpo, tem uma lista de fornecedores. Até depois. Eu acho que lá na Hotmart também tem. Tem lá, sim, os negócios, né? Parcerias, tem um monte, até vou olhar. Eu não gosto da Hotmart, então. Eu também eu tenho uma coisinha assim com ela. Dúvidas, Eu além adoro. deste anseio que já vamos esperar a Carol trazer para a gente a solução. Não, bem tranquilo. Tudo sob controle? Todo mundo sabendo, então, o que vamos fazer? Então, combinado. Então tá, senhoras e senhores, eu me vou, que agora eu vou para a igreja. Vou botar o nome de vocês lá em oração também. E simbora. Combinado? Uma ótima tarde. É isso aí. Bora lá. Boa tarde para todo mundo aí. E para quem vai poder namorar de noite, namorem por mim também, que com 3 crianças eu descobri que é impossível me organizar. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.